O dia 1º de maio, que hoje é lembrado como um feriado dedicado ao trabalho e aos trabalhadores, nem sempre teve esse significado de pausa ou reconhecimento, porque sua origem está diretamente ligada a um período de intensa transformação social, marcado por jornadas exaustivas, condições precárias e um sistema que exigia cada vez mais de quem tinha cada vez menos. E foi nesse cenário que começaram a surgir movimentos que mudariam não apenas a forma de trabalhar, mas também a forma como o trabalho seria entendido ao longo da história, porque antes de existir qualquer direito, existia apenas a obrigação de produzir. No final do século XIX, o mundo vivia o auge da industrialização, um processo que transformava completamente a dinâmica das sociedades, substituindo o trabalho artesanal por sistemas mecanizados que exigiam ritmo constante e repetição. E em cidades como Chicago, esse modelo atingia seu ponto mais intenso, concentrando milhares de trabalhadores em fábricas que operavam praticamente sem pausas, onde o som das máquinas não cessava e o tempo parecia não pertencer mais a quem trabalhava. Dentro dessas fábricas, o dia começava antes mesmo do nascer do sol, e muitas vezes só terminava quando a noite já havia tomado conta das ruas, criando uma rotina onde o trabalhador saía no escuro e retornava no escuro, sem praticamente perceber o passar dos dias, vivendo em função de um sistema que exigia sua presença constante, independentemente do cansaço, da saúde ou das condições ao redor. Era comum que um operário trabalhasse 12, 14 ou até 16 horas por dia, sem descanso adequado, sem garantias e sem qualquer tipo de proteção, e nesse ambiente acidentes não eram exceção. Eram parte da rotina, máquinas sem segurança, ambientes abafados e a pressão constante por produtividade criavam um cenário onde o risco era permanente. Mas talvez o aspecto mais duro dessa realidade não fosse apenas o esforço físico, e sim a ausência de alternativas, porque aqueles trabalhadores, muitos deles imigrantes recém-chegados, não tinham escolha. Aceitar aquelas condições era a única forma de garantir sustento, e isso criava uma dinâmica cruel, onde reclamar significava correr o risco de perder o emprego e, consequentemente, a própria sobrevivência. Famílias inteiras dependiam desse sistema, e não era raro encontrar mulheres e crianças trabalhando lado a lado com homens adultos, desempenhando funções pesadas por salários ainda menores, criando um ambiente onde o trabalho deixava de ser apenas uma atividade econômica e passava a ser uma necessidade absoluta, algo que consumia não apenas o tempo, mas também a vida. Com o passar dos anos, esse desgaste começou a se tornar visível não apenas nos corpos, mas também na forma como as pessoas enxergavam aquela realidade. E pouco a pouco, surgia uma percepção coletiva de que aquilo não precisava ser permanente, de que existia a possibilidade de mudança, ainda que distante e incerta. Essas ideias começaram a circular de forma discreta, muitas vezes em conversas após o trabalho, em reuniões pequenas ou em textos que circulavam entre trabalhadores. E foi nesse ambiente que nomes como Albert Parsons e August Spies começaram a ganhar destaque, não apenas como líderes, mas como vozes que articulavam aquilo que muitos sentiam, mas não sabiam como expressar. Eles falavam sobre limites, sobre dignidade, sobre a necessidade de equilibrar trabalho e vida, e essas ideias encontravam eco entre aqueles que viviam diariamente o peso de um sistema que não oferecia pausas, criando uma base para algo maior, algo que deixava de ser apenas insatisfação e passava a ser movimento. Entre todas as reivindicações, uma começou a se destacar de forma mais clara: a redução da jornada para 8 horas diárias, uma proposta que parecia simples, mas que representava uma transformação profunda, porque implicava reconhecer que o trabalhador não deveria viver apenas para trabalhar, mas também para existir fora daquele ambiente. Essa ideia foi resumida em uma frase que se espalhou rapidamente: 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para viver. E essa divisão do tempo passou a simbolizar algo maior do que uma simples mudança de horário. Representava a tentativa de recuperar o controle sobre a própria vida. No ano de 1886, essa construção coletiva atingiu um ponto decisivo, quando trabalhadores de diversas cidades dos Estados Unidos decidiram organizar uma grande mobilização, escolhendo o dia 1º de maio como marco para uma paralisação em larga escala, que reuniria milhares de pessoas em torno de uma mesma causa. Naquele dia, ruas foram ocupadas, discursos foram feitos, e uma sensação de união tomou conta dos participantes, porque pela primeira vez, o movimento ganhava uma dimensão visível, algo que não podia mais ser ignorado, especialmente em Chicago, onde a mobilização atingiu proporções ainda maiores. Durante os dias seguintes, as manifestações continuaram, e apesar de organizadas, carregavam uma tensão constante, porque a presença policial era intensa, e o histórico de conflitos fazia com que qualquer situação pudesse escalar rapidamente.
No dia 3 de maio, essa tensão se transformou em violência, quando um confronto entre trabalhadores em greve e forças de segurança resultou em mortes, intensificando ainda mais o clima de instabilidade e preparando o cenário para o que aconteceria no dia seguinte. No dia 4 de maio de 1886, durante uma manifestação na Praça Haymarket, trabalhadores se reuniram mais uma vez, e o que começou como um encontro para discursos e organização acabou se transformando em um dos episódios mais marcantes da história do trabalho, quando uma explosão ocorreu em meio à multidão, seguida por disparos, criando um cenário de caos, com pessoas correndo, gritando e tentando entender o que estava acontecendo, episódio que ficaria conhecido como Revolta de Haymarket. O responsável pela explosão nunca foi identificado com certeza, mas a resposta das autoridades foi imediata, com prisões em massa e julgamentos que rapidamente se tornaram controversos, especialmente pela ausência de provas concretas contra muitos dos acusados. Mesmo assim, vários líderes foram condenados, entre eles Samuel Fielding e Adolf Fischer, e as execuções que se seguiram transformaram esses homens em símbolos, não apenas da repressão, mas da luta por direitos, criando uma narrativa que ultrapassava o evento em si. Esses acontecimentos ecoaram além das fronteiras dos Estados Unidos, influenciando movimentos em diferentes partes do mundo, e ao longo dos anos, o 1º de maio passou a ser adotado como uma data simbólica, representando a luta dos trabalhadores por melhores condições. Organizações internacionais, como a Segunda Internacional, ajudaram a consolidar essa data, incentivando manifestações e reforçando seu significado global. No Brasil, essas ideias chegaram gradualmente, acompanhando o crescimento urbano e industrial, especialmente em cidades como São Paulo, onde trabalhadores começaram a se organizar, realizando greves e manifestações que buscavam melhorias reais nas condições de trabalho. Essas mobilizações enfrentaram resistência, mas também geraram mudanças, e ao longo do século XX, especialmente durante o governo de Getúlio Vargas, o 1º de maio passou a ser reconhecido oficialmente, sendo utilizado como momento de anúncio de direitos trabalhistas e consolidação de leis. Ainda assim, o significado mais profundo dessa data não está apenas nas leis, mas na história que a sustenta, uma história construída por pessoas comuns que decidiram questionar um sistema que parecia imutável, organizando-se e enfrentando consequências que muitas vezes eram imprevisíveis. Hoje o 1º de maio pode ser visto apenas como um feriado, mas por trás dele existe uma trajetória marcada por esforço, resistência e transformação, uma trajetória que mostra que aquilo que hoje é considerado básico já foi, em algum momento, motivo de luta intensa. E talvez seja exatamente isso que mantém essa data viva, não apenas como um momento de pausa, mas como um lembrete constante de que o trabalho não é apenas uma atividade econômica, mas parte de uma estrutura social que continua evoluindo, influenciada por decisões, contextos e pelas pessoas que fazem parte dela. Porque no fim, o Dia do Trabalho não nasceu do descanso, nasceu da necessidade de mudança, e continua existindo como uma forma de lembrar que aquilo que hoje parece garantido já foi, em algum momento, apenas uma ideia que precisou ser defendida, construída e conquistada ao longo do tempo.